Bom dia! Bom dia, bom dia. Nós testamos áudio e vídeo para falarmos do sábio. Hoje é um dos meus queridinhos. Os últimos Tô todos sabendo. queridinhos, mas Estamos passando pelo elemento que realmente traz aí todas as características do seu serzinho. linda. Muito Bom, bom. vou começar a ler o primeiro parágrafo já, porque como eu te disse, eu não consegui parar de grifar. Então, em algum momento você fala, chega! Para de ler o livro. Tá lascado aqui, que o meu, ó, gente, tá tudo lotado também. Não, esse primeiro, Ai, olha aqui, é um tesouro. Os tá. sábios têm sua própria maneira de encontrar o paraíso. Eles depositam sua fé na capacidade humana para aprender e crescer. Olha que coisa linda! O que nos Uhum. permite criar um mundo melhor. No processo, eles querem ser livres para pensar por si mesmos e sustentar suas próprias opiniões. O exemplo mais óbvio é o erudito, o pesquisador e o professor. Mas também temos o detetive, o âncora do telenoticiário noturno e qualquer especialista que compartilhe seus conhecimentos. Achei isso bem interessante, inclusive, porque estamos na era do marketing do especialista compartilhando seus conhecimentos. Uhum. Sabe, os famosos incluem Sócrates, Confúcio, Buda, Galileu e Albert Einstein, e também George Carlin, Phyllis Diller, não conheço esses dois, precisamos dar uma olhada, e Oprah Winfrey. Vemos os sábios em todas as histórias de mistério, Sherlock Holmes deduzindo a solução de um caso, na ficção científica e em todas as obras do maravilhoso Isaac Asimov, e nos livros, revistas e anúncios informativos. Muito bom. A gente começa aí já quebrando uma barreira aí pelo menos para mim, que passei muito tempo aí da minha infância, da minha adolescência, imaginando que a liberdade não estava no saber, né? Estava no fazer, no acontecer, no desbravar. E ele já começa falando, né, que os sábios eles procuram essa maneira de se libertar através do conhecimento, e o conhecimento realmente é isso. É a forma mais livre de se viver, entender o que está fazendo, o que está buscando. E esses grandes nomes aqui só me fazem ter a certeza de, cara, o quão maravilhoso é a jornada de um grande sábio, né? E Isso conhecereis aí, a verdade, e a verdade vos libertará. libertará. Até pulei, eu falei a Perfeito. frase agora porque eu pulei, ela está bem no topo do capítulo. Mas é isso aí, gente. Mari dos quadrinhos. Quadrinho, sabe? Desejo básico. A descoberta da verdade. Meta, usar a inteligência e a análise para compreender o mundo. Maior medo, ser enganado, iludido ou viver na ignorância, né? Estratégia, buscar informação e conhecimento, autorreflexão e compreensão dos processos de pensamento. Armadilha, pode estudar os assuntos durante toda a vida e nunca agir. E o dom, sabedoria e inteligência. Então, fica aí esse ponto de atenção, né, da armadilha, de estudar assuntos que são poderosos aí, mas não saber o que fazer com eles. E isso é uma realidade que a gente está vivendo, né? O excesso de informação. E se você não canalizar isso, não escolher aí a direção e o que fazer com tudo isso, também é um perigo, uma armadilha. Ele fala aqui, inclusive no quadrinho, é muito legal, né? Ele fala buscar informação e conhecimento. Então, ele já mostra os dois, né? É preciso a informação, só que se não houver essa ação, não vai ser transformado em conhecimento e não vai satisfazer, porque não vai chegar na verdade. A verdade é muito complexa para ser chegada só com informações. Então, a armadilha lá do explorador, que era o tédio, né? Que é o que movimenta ele e ao mesmo tempo pode aprisioná-lo. Aqui o sábio é a mesma coisa com a informação, é o que movimenta ele e o que pode aprisioná-lo. Que bacana, né? E isso faz muito conexão com um vídeo que eu estava assistindo ontem, que eu achei que não tivesse nada a ver, mas agora
prestando um pouco mais de atenção, a filosofia da vida do Bruce Lee, né? E ele falava assim, depois que você recebe a informação, você busca a sua própria experiência para que, embasada nela, você absorva o que funciona, o que é útil para a tua vida, e depois você elimina o que não é útil, o que não funciona, e aí você adiciona o que você sabe fazer, ou seja, é um complemento de uma experiência que realmente traz aí um grande conhecimento. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. É isso que a gente tem que buscar o tempo todo. Na sequência aqui, ele falou um negócio interessante também. Ele fala da afirmação, né? A verdade está lá fora, então já dá também essa ideia do movimento, complementa com o explorador. E aí ele fala que na política, o sábio está associado às ideias claras, mas talvez lhe faltem carisma e encanto social. Então, ele dá o exemplo do Al Gore, né, que era um político muito dedicado à questão do aquecimento global. Então, é muito inteligente, sempre trazia muitos dados, mas faltava esse carisma. Então, ele chegou a ser, inclusive, ridicularizado, não tinha muito jogo de cintura para lidar com isso. E aí fica essa questão, né, o que a gente valoriza? Então, quando a gente valoriza excessivamente o carisma, excessivamente quem sabe articular as palavras, não necessariamente a gente está valorizando quem de fato busca a verdade. Um choque, né? É um choque de realidade. Né? Porque é aquilo, é nossa responsabilidade. Quantas vezes a gente ouve um cientista que às vezes tem menos carisma, tem menos traquejo ali com as palavras, e é estranho para nós, né? Quantas vezes a gente percebe que aquela pessoa de fato buscou aquele conhecimento, refletiu, fez como o Bruce Lee falou, né? Foi lá e colocou no mundo real, tirou suas próprias conclusões. E não tem tanto essa habilidade do falar. E às vezes a gente parte para o não. Quem tem a habilidade de falar, de articular as palavras, é melhor representante do povo. Talvez melhor representante do povo é quem de fato represente a verdade. É um choque. Ainda mais para quem se vê nessa situação, né? De ter a percepção desse modo. Mas é isso aí, fica a dica. E mais marcou por aí? Bom, aí depois eu já vim aqui para... Aqui ele só passa colocando, incluindo alguns sábios, ele fala de novo sobre a Oprah, que a gente vai ter daqui a pouquinho a oportunidade de comentar mais. E aí ele já vem aqui para os níveis, né? O nível ali a gente começa sobre a motivação, que seria a confusão, a dúvida, o desejo profundo de encontrar a verdade, então isso que motiva o sábio. O nível 1 é a busca da verdade absoluta, desejo de objetividade, dependência dos especialistas. Nível 2, ceticismo, pensamento crítico inovador, torna-se um especialista. Nível 3, sabedoria, confiança, mestria. E a sombra, dogmatismo, torre de marfim, desligamento da realidade. Me chama bastante atenção é que essa dependência dos especialistas, né? Eu já presenciei muitas pessoas, assim, que duvidam mesmo, né, do que está acontecendo no mundo, do que é colocado para ele, por exemplo, alimentação, as grandes marcas aí, o marketing das grandes empresas, fazendo com que você compre e coma produtos que, de repente, não são bons para você, nem para a sua saúde, nem para o seu histórico familiar de saúde e tudo mais. Então, essas pessoas, elas começam a buscar documentários independentes, começam a buscar profissionais que estão empenhados, enfim, tem até um documentário super interessante, que eu não me lembro o nome, mas depois eu vou procurar aqui para falar para vocês, que tem na Netflix. Vai fazer uma lista das suas dicas aqui de documentário para assistir. Votem aí nesse... Adoro. E eu queria até falar um pouquinho mais sobre ele, depois eu vou lembrar. Mas o que me chamou a atenção é que isso está no nível 1, né? Ali no comecinho, já existe dentro do sábio essa grande
esse grande desejo de buscar a verdade, mas assim, vai muito além dos livros, né? Ele tem uma motivação que faz com que ele realmente corra atrás. Ele fala com os profissionais, e ele estuda, e ele vai no mercado, e ele busca realmente. Isso é uma potência gigante e tá aqui só no nível 1, bem no começo. Então, foi o que me chamou a atenção. É isso. Eu gosto desse quadrinho. Esses quadrinhos são sempre interessantes porque eles trazem as diferenças, os contrastes dentro do próprio quadrinho, né? Então, eu acho que essa busca da verdade, que nem se falou, ela persiste, né? Ela tá junto com ele o tempo todo. Só que em um nível mais baixo, né, no nível 1, ela não tem compromisso. Eu acho que o sábio ele tem essa dificuldade, até ele entender que ele tem um compromisso com a verdade, ele só vai colocando informação para dentro, né? Só vai absorvendo, absorvendo, absorvendo. Ele não compreende bem o que ele passa com isso. E aí é por isso que ele está num nível ali mais imaturo. Mas eu acho que na sequência ali, na evolução dele, essa busca persiste, só que ele já tem mais maturidade. Então ele se desenvolve, ele vai gerando essa confiança que existe no nível 3. Que eu associo muito a palavra confiança a gente o sentimento que a gente tem de diálogo com o mundo exterior. Então eu busco a verdade, eu trago, muita coisa entra, só que eu já tenho confiança de que eu consigo me relacionar com isso. Então ele começa a sair da sombra ali, né? Dessa ideia de dogmatismos, porque seriam as proteções, não os mecanismos de defesa. Tem uma parte da filosofia que eles usam um termo que eu adoro. Eles falam que as pessoas às vezes ficam presas na torre do conhecimento. E aí eu fico imaginando, quando eu visualizo, eu fico imaginando a pessoa presa na torre. Já monta um filminho, né, na mente. É bem o que muito legal. Mesmo. A gente pode ficar preso, isolado do resto do mundo, inclusive em uma falsa verdade, né? Normalmente são as que aprisionam mesmo. Então a gente se sente seguro ali e não sai, não expande. Aí eu brinco que as pessoas, tem muita gente que depois desse tsunami de informações que recebe e que pega certas informações para conseguir se defender, essas pessoas precisam do tapete do Aladino, sabe aquele momento do vai muito bom, tudo novo. É isso que a pessoa precisa fazer. E talvez por isso que eles sejam apresentados para a gente juntos, né? O explorador e o sábio. Porque se o sábio deixar de explorar, ele vai cair nessa armadilha. Muito bacana. E pode ser até uma barreira que ele está rompendo ali, né? Eu estava, enquanto você falava aqui, eu só puxei o nome do documentário, só para já deixar aqui, What the Health, né? E ele fala sobre os produtos alimentícios que são prejudiciais à nossa família, à nossa saúde, à nossa vida, mas o que eu achei incrível, assim, é que o cineasta, você percebe de cara que ele é o arquétipo do sábio incorporado ali no documentário, e ele faz realmente essa transição que você mencionou, do compromisso com ou para as outras pessoas, com para a sociedade, e é incrível de ver assim, porque no começo ele fala de cara, ele já joga a verdade, olha, eu era hipocondríaco porque eu sabia que meus tios, avós tiveram câncer e diabetes e isso e aquilo, e todo o estudo, todo o conhecimento que ele tinha era só para ele, e ele se aprofundava até o momento que ele entendeu que aquilo era mais importante do que só ele saber. E aí ele pega esse compromisso e desenvolve todo um documentário muito top que está aí na Netflix. E eu apoio vocês assistirem. É muito legal. Mas é mesmo. Inclusive, assim, quando a gente pensa em extrapolar essa ideia com o detetive, por exemplo, né? Então, o detetive, ele tem essa busca da verdade, ele tem essa questão da exploração do conhecimento humano, da natureza humana, para uma função, né? Então, Sherlock Holmes, ele é um personagem mais complexo, mas se a gente pegar o Poirot, por exemplo, que é um personagem da Agatha que é muito focado ali na psicologia, que vocês sabem que eu sou mais fã, então vou defendê-lo.
Ele nunca aparece, gente, nos livros, porque o Sherlock Holmes é muito famoso, mas eu gosto dos dois. Eu só acho que nas histórias da Agatha fica um pouco mais evidente que existe uma valorização da vida. Então, ela coloca a vida como aquilo de mais precioso que a gente tem. E o sábio, na figura do detetive, ele protege a vida dessa forma. Então, quanto mais consciência você tem, quanto mais sabedoria você tem, melhor vive você e os outros. Então, existe esse compromisso. É bem interessante, extrapolado da ideia só do professor, por exemplo. Ele não necessariamente tem que transmitir o conhecimento, mas usar o conhecimento de Claro, forma... bem. Que também faz a ligação com o inocente. Cara, o detetive, para mim, ele assim, é o inocente, o explorador e o sábio na maior harmonização do mundo, assim, né? Ele consegue realmente ali trabalhar, e nos livros da Agatha, que eu amo, maravilhosa, você consegue realmente sentir e viver aquela história, né? Dentro dos três pilares aí do triângulo do elemento água. E é maravilhoso. Inclusive, o último filme dela eu já assisti também, e é maravilhoso. É uma história muito Super indico. A Morte no Nilo, né? A gente pode fazer um extra aqui dessa conversa sobre o filme e o livro. É bem bacana. Sobre o filme e o livro, bem legal. Vamos Outra lá. pessoa que eu sou fãzoca é a Oprah, né? Daqui a pouco a gente vai chegar aqui. Eu coloquei aqui no comecinho da página 97, hoje em dia existe uma oportunidade de renovar o papel do sábio no marketing, especialmente porque a internet oferece um veículo tão eficaz para as marcas do sábio contemporâneas. Achei bem interessante, a gente realmente conseguiu enxergar essa evolução, né? Saindo aí dos jornais, saindo do rádio, se expandindo para podcasts, para o Instagram, enfim, a gente vê qual diferença faz isso. Inclusive nos jornais aí regionais, toda a informação que a gente tem, né, de Santos, enfim, da nossa cidade dentro das redes, bem bacana. Eu gosto também, né? Acho perigoso, né, que assim, existem os arquétipos, né? Existe o arquétipo do sábio colocado numa marca que vai se encaixar de uma certa forma com o marketing do especialista. E existem outros arquétipos encaixados com o especialista, mas é preciso uma compreensão dessa base, senão vira esse desrespeito, né? A gente não respeita o nosso conhecimento, só passa para frente porque dá dinheiro. E isso é complicadíssimo. É verdade. Tem Isso é verdade. uns pedacinhos aqui que ele fala, para eu não perdê-los. Ele fala de uma das empresas que é conhecida por sua perícia em diagnósticos. Né? Isso é muito do arquétipo do sábio. Outra delas oferece sabedoria por intermédio do humor. Então, existem formas diferentes, né, da gente incorporar o arquétipo do sábio e não perder o próprio arquétipo. Então, de repente, você vai pensar assim, eu sou especialista em cabelos, né? Uma coisa que você pode ser especialista. Você não precisa ter o arquétipo do sábio, não é necessariamente o arquétipo do sábio, porque você é uma especialista em cabelos. Exato. Essa é a grande... Aqui, inclusive, na outra tabelinha, eles falam exatamente isso, que o sábio também é conhecido como especialista, erudito, detetive, oráculo, analista, conselheiro, filósofo, pesquisador, pensador, planejador, profissional, mentor, professor e contemplativo. Isso não quer dizer que os outros arquétipos também não possam ser ou incorporar ou serem especialistas também em todos nesses ramos, né? Mas ele vamos colocar assim que a imagem principal, a percepção que a gente tem é de conhecer de repente um professor e já falar, qualificar ele como esse professor é o sábio, né? Filósofo é o sábio, e não necessariamente, né? Inclusive, me a necessidade, a importância da pessoa que tem essas profissões e não tem o arquétipo do sábio, de trabalhar ainda melhor o próprio arquétipo, é para não gerar confusão, a pessoa entender o contraste.
né? Você pode ser um professor Exato. até do fora da lei, né? Até do arquétipo do rebelde, se você se identificar com aquele Certeza. arquétipo, né? Só Aham. ficando claro, né? Deixando claro. Aham. É, e se você voltar para sua infância e pensar, eu acho que em todos os modelos escolares, assim, todas as experiências que a gente já teve, né, eu, você, enfim, ou quem estiver assistindo, na escola, os professores não eram iguais, não ensinavam da mesma forma. Então, cada um ali tinha a sua maneira, tinha as suas características dominantes, tinham deixavam a marca mesmo, né? O professor que era mais tradicionalista, o professor que era mais doido, louco, entrava ali na vibe da turma, né? Então a gente Então, teve tem essas um professor experiências. famoso que jogava o giz no aluno, assim, batia um pedacinho É, de giz, por favor, tá? Ele não era uma coisa ruim, era uma coisa boa. é Ficou bem isso. marcado por fazer isso. E a gente consegue ver isso também até passando, como posso dizer, das matérias mesmo, né? Por exemplo, o professor de português para o professor de geografia. É diferente, né? O professor de geografia, ele mostra o que existe no mundo para a gente, ele fala sobre o mundo. Então, geralmente, se você teve a sorte, né, de pegar um professor dinâmico e divertido, meu, você amou geografia, né? Foi o meu caso. Eu tive um bom Agora, e aí professor. a gente e assim, não tem regra realmente, né? Esse mesmo professor, ele poderia ser o sábio e passar a aula de uma forma mais tradicionalista, enfim. Isso daí é a prova de que não tem um arquétipo certo, e sim um arquétipo que funciona para cada pessoa. É isso aí. Então, aqui diz assim, ó, o sábio como especialista, tipicamente ajuda o consumidor a tomar decisões mais inteligentes. Então, os consumidores se sentem mais espertos, mais bem informados e mais no controle. Isso é corretíssimo, né? Não sei se vocês já compraram produtos de alguém com arquétipo do sábio, mas é justamente isso mesmo. Uhum. Sente uma segurança ali, né? E Uma a gente se sente, confiança que ele produz. inclusive, melhor informado, como se você tivesse de fato tomado uma decisão para ser uma pessoa melhor informada e estar mais no controle de uma situação. Exatamente. Bom, da página 97, eu só marquei o último parágrafo. Você colocou alguma coisa antes disso? Não, não, pode dar uma lidinha nela. Eu coloquei assim, eu grifei, né? Num período de tempo muito curto, a fonte básica das informações que descreviam a vida humana passou de oral para verbal e depois para visual. Mas a questão permanência éramos visualmente alfabetizados. Estávamos, enquanto país, acreditando ingenuamente que ver é crer, ou compreendíamos que a alfabetização visual era tão importante quanto a alfabetização verbal, se não mais. Por exemplo, independentemente das tendências interpretativas do fotógrafo, a cada dia as possibilidades da fotografia digital tornam mais e mais possível sobrepor imagens e modificá-las. Quem seriam nós, sábios ou guias neste mundo novo baseado no visual? As marcas do sábio prometem ajudar você a ter mais discernimento e pensar com mais eficácia. Achei incrível esse trecho. Linka um pouco com o que você falou sobre a responsabilidade, né, das marcas do sábio de passar a informação realmente ali com verdade, com discernimento, com responsabilidade. E isso cada vez se torna mais importante. A gente está vendo as fake news até na política. Eu não imaginava que a gente ia chegar nesse ponto, né? De verdade, assim, eu não Quando a gente imaginava começou a corrigir rugas no Photoshop, a gente não imaginava que ia chegar neste que nível. isso ia se estender a tal ponto, né? Porque realmente eu coloquei aqui a questão da política, não por nada, mas é algo que a gente busca realmente a verdade. Acho que como sociedade, como um indivíduo, é o que a gente faz, né? Sobre quem está cuidando do nosso país, quem está cuidando da nossa cidade, do nosso bairro. A gente busca a verdade, a gente quer ter essa confiança com alguém que está cuidando de algo que também é nosso. Então, quando chega nesse ponto assim, a gente dá aquela
aquela assustada, aquela balançada, o que está acontecendo? E é um fato mesmo. É um fato. Bom, depois disso eu não segui aqui, eu só usei esse trechinho para a gente linkar mesmo com A historinha da Oprah. essas questões. Eu deixei marcar Agora a historinha da Oprah. algumas linhas poucas e só reforço o que a gente já vinha falando, né? Típico de tais empresas, enfatizar seu próprio trabalho de pesquisa e desenvolvimento. Então, a P&G, por exemplo, né, dá ênfase aos avanços súbitos e inovadores. Então, a gente tem visto isso, né, surgir por aí no mundo da inovação, que resultam de pesquisa contínua. Então, ela promove o fato de que a empresa detém mais de 25 mil patentes no mundo todo. Então, essa é também uma expressão do sábio, a pesquisa científica, o desenvolvimento de produtos. Não necessariamente é sempre algo abstrato. Pode ser, sim, ligado ao desenvolvimento de novas coisas, né? Novas ideias. Novas coisas e novas ideias. Aí eu, pronto, linkei já de novo com o mundo abstrato. Pra vocês entenderem. Eu achei... Desculpa, pode falar. Imagina, Mari, completa aí. Eu achei bem legal aqui que eles se posicionam no final da página 98, eles falam, né, sobre a excelente identidade da marca para hardware e software de computadores, e também como ele se posiciona como uma ferramenta ajudando a dar vida às ideias na internet, na página impressa e no vídeo. Esse dar a vida a ideias, cara, eu achei interessantíssimo, porque é uma habilidade que realmente ele constrói com o conhecimento e com o que ele pode fazer com aquilo, né? Então, ele já passou daquela barreira do eu sei, mas o que eu vou fazer agora para isso expandir, né? E ajudar outras pessoas. Entra de novo lá E no aí, livro 3, né? Maestria. bem legal. E aqui eles falam também, qualquer marca que ajuda as pessoas a ser ou agir de modo mais inteligente, também é uma ferramenta legítima da história do sábio. Então é isso, muito bacana. Agora, a gente vem aqui para a historinha da Oprah, maravilhosa. Conte. Onde podemos buscar conselhos? Página 99. Como foi que Oprah Winfrey se tornou a mulher mais influente dos Estados Unidos? Sabendo o que quer dizer ser pobre e rico. Ela consegue empatia com todo mundo. Nascida num sítio do Mississippi, Oprah aprendeu a ler aos 2 anos de idade, com uma avó que também estimulou sua capacidade de verbalização. Aos 6 anos, ela se mudou para Milwaukee, onde a mãe trabalhava como empregada doméstica. Depois de sofrer abuso sexual por parte de vários homens, ela começou a agir como vítima. Seu pai, que até então não tinha sido um fator importante em sua vida, interveio e mudou as coisas. O pai, nas palavras de Oprah, transformou a minha vida, insistindo que eu fosse mais o que eu era e acreditasse que podia ser mais. Diz ela, o amor dele pelo aprendizado me mostrou o caminho. Cara, isso é maravilhoso, né? Já fazendo uma pausa aqui, porque aí a gente traz também ali os conceitos dos outros pilares desse elemento. E poucas vezes aqui a gente falou sobre o amor, né? Mas eu acho que o conhecimento sem o amor, ele não traz como que eu posso dizer? Não cria essa comunidade, esse pertencer, esse movimento de vem cá, vamos te acolher, né? E é como se o conhecimento estivesse falando isso para você. A gente tem algo aqui para te oferecer, um carinho, um caminho. Acho muito interessante essa frase aqui, o amor dele pelo aprendizado me mostrou o meu caminho, ou seja, o amor dele pelo conhecimento mostrou o amor que ele também tinha por ela e o que ela podia fazer com tudo aquilo. Bem bonitinho. É muito lindo. Aí aqui depois ele... Raciocínio, depois eu faço mais comentários. Pode dar sequência aí. Tá bom.
Aí, ela, aí é que eles continuam, depois da faculdade, ela se tornou co-apresentadora do noticiário da CBS em Nashville, mas era tão empática que muitas vezes tinha de engolir as lágrimas ao relatar histórias tocantes. O novo gerente viu o mérito dessa aparente fraqueza e lhe deu a oportunidade de tentar um talk show. O resto já é história. Oprah entrevistou todo o costumeiro batalhão de indivíduos interessantes, perturbados e extravagantes, que eram o modismo em todos os outros talk shows. Mas o que ela fazia com seus convidados era diferente. Oprah sentia empatia por eles, analisava a situação de cada um e mergulhava em seus problemas, como se fosse uma amiga de confiança ou um membro da família. Desde 1986, seu programa tem sido o talk show número 1 dos Estados Unidos e uma fonte de orientação para as pessoas de todas as raças e grupos econômicos. Em anos recentes, Oprah começou a mudar a cultura. Os livros que ela indica se tornam instantaneamente best-sellers. Músicos que aparecem em seu programa vendem discos, pessoas que a ouvem enfatizar a saúde, a espiritualidade e a responsabilidade pessoal praticam o que ela prega. Oprah tornou-se a mãe, a tia, a irmã mais velha de todo um país. Ao mesmo tempo, ela carrega o arquétipo da Madonna Negra. Diz o estudioso Robert Graves que a santa é negra, porque a cor preta está arquetipicamente associada à grande sabedoria. Uau! Maravilhoso. Muito forte, né? Muito lindo. Todas essas figuras carregam a mesma energia da figura bíblica de Sofia, nome que significa sabedoria, e da deusa grega Persefone, que compreendia os segredos tanto do mundo subterrâneo, a morte, quanto da realidade ordinária. As analistas junguianas Marion Woodman e Eleanor Dixon, em Dancing the Flames, citam o chamado dessa deusa, tirado dos provérbios bíblicos, em palavras tão relevantes ao homem e à mulher de hoje, quanto foram para os antigos hebreus. É a vós, homens, que eu clamo, escutai, pois tenho coisas sérias a vos dizer, e de meus lábios sairão palavras honestas. Minha boca proclama a verdade, todas as palavras que digo são justas. Nelas não há nada de tortuoso ou falso. Todas são diretas para aquele que entende, e honestas para quem sabe o significado do conhecimento. Aceitai minha disciplina e não a prata. Aceitai o conhecimento, de preferência ao ouro, pois a sabedoria é mais preciosa que as pérolas, e nada é tão digno de ser desejado. Muito lindo. Esse trecho citado é do Provérbios 8, versículo 4, traço 11, para quem quiser procurar mais. Então, aqui, E é isso. eu acho que é onde entra ali que você falou sobre o amor, quando não existe a busca com o amor, né, pela sabedoria, pela verdade, ela tem outra intenção. E aí, normalmente, é uma intenção de manipulação, é uma intenção, às vezes, nem tão ruim, né? Às vezes é só uma intenção de pertencer a um determinado grupo, mas não é a intenção da verdade em si, da verdade pela verdade. Então é isso que a gente briga muito em relação à ciência. A questão da ciência é sempre assim: se você me provar que eu estou errado, então eu vou modificar minha forma de pensamento, modificar meus testes, ou pelo menos aceitar que seja válido, né, o fato da minha verdade não ser a verdade universal. Então, existe uma busca constante por isso e a compreensão de que a gente, em uma vida humana, não vai absorver toda a verdade existente, todo o conhecimento existente no mundo, no universo. Eu acho que tudo isso tem relação com o amor, como você falou. E é o que dá para o sábio realmente a leveza, é o que leva ele para esses níveis mais maduros, onde ele já consegue dialogar com as polaridades, né? Ele já não precisa mais ser dono de um pedacinho da verdade, ele já consegue expandir. E acho que está assim, lindamente descrito aqui no poema. Nossa, tá muito bonito, né? Toda a história dela e o que ela fez com isso, para mim, é um sinônimo de amor, né? De amor com o próximo,
de amor com a vida dela, com o que ela faz. Então, assim, é incrível, né? De desdobramento em que a pessoa é capaz de enxergar que existe a verdade do outro. Por mais que aquilo seja incorreto socialmente ou injusto de forma humana, seja como for, existe a verdade do outro. De alguma forma, assim, é um nível muito alto mesmo de sabedoria. Uhum. É E para fechar a Oprah, é assim, eu porque senão a acredito gente que fala quando dela por 3 horas. falamos, e é muito gostoso falar dela, porque ela merece, assim, sabe? Quando você conhece a sua história, quando você reconhece tudo aquilo que você viveu e o quanto é importante, significativo, você consegue também ter a empatia, e isso é natural, é da essência dela, ela construiu isso ao longo dos anos, ela só fortaleceu. Reconhecer a história do outro também, por isso que ela se emocionava ali em todos os momentos. E tem uma frase que eu adoro da Oprah, que ela diz assim, a sorte é estar pronto quando a oportunidade vem. Então, ela sabia de algum modo que alguma coisa ia acontecer na vida dela. A gente sabe que, né? A gente sabe não, a gente nem imagina quanto deve ser difícil passar por um abuso, passar por tudo que ela passou, mas ela entendia ali que tinha algo maior para ela, que ela precisava se refazer, que ela precisava buscar algo que seria o trunfo dela, e ela encontrou isso no conhecimento e se preparou realmente, porque quando a oportunidade chegou, Essa ela e ninguém pode dizer que foi sorte, né? Porque no caso dela foi realmente ali muitas combinações juntas, mas sorte, é a só escolha, o preparo mesmo. a escolha pelo que há de melhor no mundo, para si mesma, né? Eu acho que ela escolheu para ela o que poderia haver de melhor. Eu gosto, em algum momento você falou, me fez pensar nessa questão do movimento. O amor, ele dá movimento, né? Essa é a função do amor, essa busca, né? Essa busca constante pela plenitude, por aquilo que nos falta. E a gente tá falando disso um pouquinho antes de começar. E ela tem essa questão, ela usou isso perfeitamente, né? Então, vamos pegar, entender que falta algo, usar o amor como veículo para essa busca e essa percepção muito clara de que é esse o caminho, né? Para ela, assim, caiu como uma luva a história dela aqui no arquétipo do Aí, sábio, ó. porque é do começo ao fim, né? É Uhum, realmente a utilização do amor como um caminho até a verdade, que para uhum, ela é o significado da virtude maior, e para cada arquétipo é um. Então uhum. dá para a gente colocar essa mesma questão, né? O que o amor associado a esse arquétipo produz? É. A gente pode até dizer, não sei, talvez, quem sabe, seria ali o amor inteligente, né? Porque quando o pai dela mostrou o amor pelo conhecimento, ele podia de repente ter mostrado o amor por ela, com ela, ou enfim, para qualquer outro direcionamento, mas que causasse outras dependências, que causasse outros medos, né? Enfim, outros sentimentos ali, mas não. O amor que é esse veículo que você falou, né? Linkar ali com conhecimento e como isso foi linkado para ela, através disso, foi ali para mim um amor inteligente. Ele soube o que fazer para que ela tivesse um caminho incrível. É Os isso. maiores níveis do amor, eles são sempre associados à virtude. Então, como você falou, é o amor dele à sabedoria, que mostra para ela que existe mais no mundo do que só as relações humanas, né? Então, quando você busca quando você procura essas virtudes, essa que no caso dela foi a sabedoria, você encontra esse nível acima das relações humanas. E aí você consegue compreender as relações humanas, como ela faz também. Bem bacana. Então, É isso, Oprah. dois agora que eu tenho marcações. Onde é que você tem marcações? Eu não tenho mais marcações, só a partir da página 104, então pode ir. Aqui eu marquei um pouquinho, algumas frases desse capítulo, o marketing que faz as pessoas pensarem. Então, eles chamam muita atenção para a questão das campanhas pensantes e dizem que são a maneira ideal de comercializar as marcas do sábio.
Então, nós temos aí alguns exemplos que fortalecem as imagens das empresas, mas eu achei algumas bem interessantes, assim, que ele fala, a Ed Bauer, por exemplo, simplesmente pendura palavras como inspiração, imagine, intuição criadora nas lojas varejistas para posicionar suas roupas de modo a aumentar a probabilidade de que elas sejam associadas a pessoas imaginativas ou intelectuais. Os anúncios onde algo está faltando fazem você pensar para preencher os brancos. Eu achei genial, falei, e eu sou amante desses anúncios, o que ainda me faz gostar ainda mais deles. Legal, né? O consumidor do sábio, ele desfruta o processo de pesquisar as marcas, descobrir tudo a respeito delas. É uma verdade aí para você, Mari? É sim. Acho que é, né? A gente é mais chegada aqui em conhecê-las. Existe uma Aham. né? Na verdade, eu percebo assim, muito do que a gente hoje considera teorias de marketing digital é um embasamento do sábio. O arquétipo do sábio, ele é uma base mínima para quem está no marketing digital. Não necessariamente o arquétipo principal, mas recomendo dar uma boa olhada aqui no que a gente está falando. Mas, tipicamente, o marketing do sábio é digno e controlado com certo ar de elite. Então, pensemos, por exemplo, na maneira pela qual as universidades da Ivy League são promovidas. Os nossos produtos aqui também têm um pouquinho disso. A mensagem é: não muitas pessoas são inteligentes o bastante para estar aqui. Além disso, embora as bolsas de estudo se destinem a garantir a frequência de alunos meritórios com poder aquisitivo mais moderado, o alto custo de ensino transmite a mensagem. A instrução fornecida aqui é cara porque é a melhor disponível. Então, o que eles tentam fazer? Como a intenção não é simplesmente cobrar caro, né? Tem uma função, colocar realmente essa mensagem de isso aqui é restrito para quem se esforça mais, eles buscam os programas de bolsa. É claro que hoje em dia as coisas já são um pouquinho mais distorcidas, mas em sua concepção a ideia era essa. Era dizer a educação, a melhor educação, o maior nível de educação é para quem se esforça mais pela educação. Né? Era realmente entender que você precisa se esforçar nesse caminho, demonstrar que de fato você quer o conhecimento e a verdade para que te seja dada a melhor educação. Senão seria dar informação a quem não tem formação, né? Que é um dos maiores perigos que a gente tem hoje em dia. E aí eu terminei aqui minha marcação. Depois eu tenho na 104, mas aí só na organização do sábio. Eu também. Eu já vim aqui para a organização do sábio. A gente começa falando das organizações do sábio, geralmente são encontradas em universidades, laboratórios de pesquisa e tanques de ideias, e empresas que veem a si mesmas como sistemas de aprendizados. Achei bem interessante, porque realmente, né, se a gente começar a visualizar as grandes universidades, laboratórios de pesquisa, a gente entende ali toda a sistematização, toda a estrutura, toda a divisão. É realmente muito importante, né, seguir um plano, ter disciplina, organização. É importantíssimo. Você imagina uma universidade, um laboratório totalmente desorganizado, como que eles não existe, né? Você não tem opção. Não, Ok, você não é tem isso. organização mental sem organização física, né? Então, é por isso que a gente fala que as virtudes andam em grupo, né? Elas têm andam Exatamente. sozinhas. Esse é um ótimo exemplo. Bom, aí depois aqui, Ele cita a quinta disciplina aqui, que eu deixo como recomendação. A quinta disciplina é um livro de administração que fala sobre as empresas que aprendem. Então, ele mostra ali um sistema diferente de organizar uma empresa. Então, a gente falou da Starbucks, né, como uma marca primorosa do explorador. A quinta disciplina, ela descreve uma empresa que seria primorosamente o arquétipo do sábio. Serve para todos, é um que livro maravilhoso, bacana. recomendo bastante. Mas é bacana que ele tenha aparecido aqui.
Aí ele coloca que a ênfase é colocada na análise, no aprendizado, na pesquisa e no planejamento. E a qualidade é vista como resultado da perícia dos empregados, cuja liberdade de opinião deve ser protegida. Bem bacana. É algo importantíssimo para o sábio, né? A opinião dos outros, né? Que as pessoas se sintam à vontade para expressarem a sua opinião e que tenham respeito, né, pela opinião do outro. Eu gosto da sequência dessa frase, o ritmo é comedido, porque o estudo completo é considerado essencial antes que a mudança ocorra, exceto em casos de jornais e boletins onde as informações precisam ser publicadas rapidamente. Então, eles falam um pouquinho também da velocidade das mudanças nas organizações do sábio. Elas são mais comedidas, elas andam um pouquinho mais devagar, porque elas precisam realmente compreender que aquilo tem uma segurança naquele conhecimento, né? Tem informação, tem colocação disso no mundo real, tem a concentração ali de ideias, e aí isso gera, assim, uma mudança sólida. Para as organizações do sábio, isso é muito importante. Então, às vezes, você tem esse arquétipo, sua organização anda um pouco mais devagar que a velocidade das mudanças no mercado, você está incomodado com isso, e não deveria. Na verdade, é só o jeito mesmo de uma pessoa que trabalha mais pautada naquilo que é mais concreto. Não tem nada de errado com isso. Muito bacana. E bem bacana a gente colocar aqui o quanto a liberdade do sábio caminha com respeito, né? Em todos os momentos a gente vê o quanto ele tem empatia aqui nos grandes níveis já de maturidade, a empatia com o outro, querer compreender a percepção do outro, a opinião, até a opinião do outro. Então, eu acho isso muito importante. Em todo aqui o capítulo, ele traz esse link, né, do vamos caminhar com o meu conhecimento, mas com o outro, porque eu acho que o poder da informação, o poder do conhecimento, para quem não tem a responsabilidade, saber o que fazer com isso, né, pode gerar aí outras características, como a ganância, como a autoridade, como a manipulação, coisas que são perigosíssimas, né, ainda mais dentro de uma organização. Uma pessoa que ela não tem a inteligência, que ela não tem a inteligência emocional que a gente fala, e realmente não se colocar ali como um líder mesmo, que caminha do lado das pessoas e sabe realmente o que fazer, é um grande perigo. Super concordo. Aqui um pouquinho mais para baixo, ele ainda fala da autonomia. Eu acho que se encaixa perfeitamente com a sua fala, adicionando talvez apenas a questão do grupo, né? A gente falou que o explorador também tem essa necessidade de autonomia e liberdade. Olha o caminhão né? E o sábio também tem essa necessidade de autonomia e liberdade, um pouco mais conectada ao pensamento, a autonomia e liberdade de opinião, ainda assim também a autonomia e liberdade física, porque o sábio, inclusive, ele muitas vezes se recolhe, né? Ele precisa refletir ali, ele precisa fazer esse movimento introspectivo também. Então, é preciso que isso fique possível, né? Para que os arquétipos dos sábios se movimentem bem em todas as organizações. Eu acho, assim, que é uma lição interessantíssima para todas as pessoas. Eu acho que todos os arquétipos, a gente realmente ali vai encontrar ensinamentos que cabe a todos nós, da nossa vida, né? E você percebe, assim, dentro de uma universidade, de uma organização, seja você estudante ou profissional que está ali na frente, o líder, você trazer essas características do sábio como um aprendizado, eu acho que transforma todas as relações em qualquer lugar que você esteja. Esse movimento de você ter momentos sozinhos para refletir, ter um momento ali para buscar realmente a verdade e para compartilhar aquilo com as pessoas na hora certa e também saber receber a opinião, mas levar aquilo e trabalhar ali com mais informações, buscar mais conhecimento, porque senão as informações ficam perdidas e você não sabe quem escutar, o que fazer, as pessoas realmente se perdem, existe aquela confusão, e o sábio, ele tem uma maneira, uma inteligência, uma habilidade em fazer essas coisas acontecerem. Então, é um grande aprendizado aqui. E a gente vai pegando de cada um
aquilo que é importante, aquilo que cabe para a gente. É isso. Próximo. O seu áudio está desligado. Perdão. Eu olhei bem na hora. Falei, opa. Para mim, aqui eu passei agora para o consumidor do sábio, para a gente fechar. Lendo aqui o primeiro parágrafo. Quando o sábio está ativo na vida dos consumidores, eles sentem um agudo interesse em aprender por aprender. Isso é muito lindo, né? Assim, a virtude Muito linda. A liberdade e a independência são valorizadas como meio de uma pessoa manter a própria objetividade. Então, no caso das universidades, cujos corpos docentes apoiam a liberdade acadêmica, um indivíduo pode estar mais interessado no conhecimento interior e outro no conhecimento do mundo externo, mas qualquer que seja o caso, ambos sentem que é essencial pensar por si mesmos e ter suas próprias opiniões. A parte do sábio que existe dentro de nós, né, de uma pessoa, concorda com essa frase. Penso, logo existo. Quando o sábio é dominante no caráter de alguém, aprender é uma motivação irresistível. O medo que acompanha é o de ser ludibriado por falsas informações e, portanto, interpretar mal os dados ou uma situação. No pior dos casos, o sábio é dogmático, arrogante e inflexível. No melhor dos casos, ele ou ela se torna um pensador genuinamente original e alcança a real sabedoria. Ao apelar para os sábios, é importante você estabelecer sua credibilidade. Caso contrário, por que eles ouviriam você? Além disso, nunca monopolize a conversa e nunca tente forçar uma venda. Os sábios querem se sentir competentes, inteligentes e no controle da transação. Se sentirem que você os está pressionando, eles provavelmente desconfiarão de você e irão embora. E eles vão mesmo, porque eu vou. Aqueles assim, porque eu vou. Para os sábios, uma compra é uma transação racional. Eu gosto muito, muito dessa frase, porque assim, a gente vê hoje essa era do marketing emocional e ela não funciona para todo mundo. E tem muitas pessoas que sentem muita dificuldade com isso, talvez sejam pessoas do arquétipo do sábio e que se vendem para outros arquétipos do sábio, realmente se dão bem usando um marketing mais racional. Super apoiado. Mário dos quadrinhos, você fecha? Padrinhos, o arquétipo do sábio pode oferecer uma identidade adequada para sua marca se ela oferece perícia ou informações aos seus clientes, ela encoraja os consumidores ou clientes a pensar, a marca está baseada em um novo avanço científico ou conhecimento esotérico, a qualidade da marca é apoiada por dados comprováveis, se você estiver diferenciando o seu produto de outros cuja qualidade ou desempenho seja questionável. Isso aqui são alguns exemplos de como o sábio pode oferecer, né? Se adequando aí, adotando ou evocando a identidade do sábio para você trabalhar, não só no marketing, mas como o todo, né? Da própria organização. Então, aqui são algumas opiniões, algumas sugestões que o livro oferece, mas não é só isso, né, Lara? Acho que tudo que a gente apresenta são portas aí que a gente abre para a gente realmente desbravar e encontrar o melhor caminho para fazer uma oferta e para adotar uma forma de organização mesmo. Está fechado. O bom é que o Zoom avisa também, ele pega na sua cara que está falando e ninguém está te ouvindo. É que hoje, especificamente, a rua aqui está barulhenta, está encostando um caminhão aqui na frente, aí o pessoal vai apitando ali. E então, para fechar na sua frase ali, que eu achei genial, ele mesmo fala: fortaleça a sabedoria dos seus consumidores. Se você tiver um produto comprovadamente de alta qualidade, eles recompensarão com a sua lealdade. Uau! Muito bom. Trabalhe em qualidade no seu produto e deixe que os seus clientes confiem que eles saibam, né? Confie que eles sabem o que é bom. Muito Então, bacana. sábio. Finalizamos.
Adorei, né? Maravilhoso. Triângulo, né? Na verdade, existe essa primeira ideia de que esses primeiros 3 arquétipos que a gente passou, o inocente, o explorador e o sábio, eles buscam independência, né? Eles são desse grupo mais libertário, eles buscam uma certa pureza, eles buscam a sabedoria, né, em sua essência. Então, eles são um grupo que se encaixam e que se parecem. Então, é importante a gente olhar com mais cuidado. Num todo, talvez você tenha falado, nossa, me reconheci nos 3. E aí é importante dar uma olhadinha com mais profundidade para aquele que talvez seja o principal. Então, até a próxima. Próximo novo Beijos. triângulo, hein? Novo triângulo. Os que deixam sua marca no mundo. Descobrir quem são esses. Mari, muito obrigada. Obrigada, um beijo. Até a próxima.